Olá a todos e a todas, iniciando um podcast de neonatologia com o tema absorção de fármacos durante a gestação e lactação, passagem transplacentária e transmamária. O período mais delicado na gestação de pequenos animais é no primeiro mês, durante o qual se dá a organogênese. Entre 20 a 22 dias após ovulação, ocorre uma implantação e inicia-se o desenvolvimento placentário. Embriões, até 22 dias, estão envolvidos pelo leite uterino e que é uma secreção endometrial, e promove um equilíbrio hemostático com o compartimento sanguíneo. Qualquer substância que seja administrada durante este período e que chegue à corrente sanguínea, alcançando o endométrio, pode conferir risco ao desenvolvimento fetal, mesmo que não haja perigo para a mãe. Depois do desenvolvimento placentário, os fetos eles irão se tornar mais resistentes aos danos tóxicos. Quanto à absorção, para que um determinado medicamento seja absorvido, é necessário que ele atravesse as membranas biológicas, como o epitélio gastrointestinal, o endotélio vascular e também as membranas plasmáticas. E é de vital importância a constituição das membranas celulares, o pH do meio, o pK do medicamento e transporte transmembranar. A placenta ela é considerada uma lipoproteína permeável aos fármacos com solubilidade lipídica alta. Os carnívoros eles têm um tipo de placenta, o endotélio corial. A penetração dos vilos na mucosa uterina ocorre juntamente com uma dissolução ampla de tecido. Assim, o epitélio coriônico se coloca junto às paredes vasculares da mucosa uterina. Quanto à passagem dos medicamentos na barreira placentária. Os fármacos eles são altamente polares e estão ligados à proteína, hidrossolúveis, e têm menor capacidade de conseguir atravessar essa barreira, fazendo por alguns processos de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo ou até mesmo pinocitose. Embora a placenta não seja uma barreira total, ela faz com que menos substâncias cheguem à circulação placentária, a não ser que estejam presentes em altas concentrações por longos períodos de tempo na corrente sanguínea. A placenta, ela possui uma capacidade de passagem das substâncias na circulação fetal, mas alguns fatores podem impedir, como espécie, tipo de placenta, período de gestação, aporte sanguíneo placentário e farmacocinética da droga. A amamentação tem características que facilitam a secreção de fármacos no leite, que vai ser a alta solubilidade, o baixo peso molecular e o estado não ionizado. E estima que o neonato ele pode receber entre 1 a 2% das doses do fármaco que são administrados para a mãe. O leite ele deve ser ordenhado e descartado 12 horas antes de recomeçar a amamentação. Enquanto isso, os neonatos devem ser alimentados com leite artificial, com auxílio de uma mamadeira. Em casos de administração de opioides, é necessário entender a lipossolubilidade deles e irão influenciar na presença do leite. A meperidina, fentanil, morfina são alguns dos opioides que são administrados para uma mãe em estado de lactação. Desta forma, o opioide mais hidrofílico, como a morfina, é secretado em menor quantidade do que o mais lipofílico, como a meperidina. Caso seja necessário a antibiótico-terapia, recomenda-se optar pelos beta-latâmicos,
e a preferência inicial é pela amoxicilina mais clavulonato, seguido de cefalosporinas, pois estas têm a menor passagem para o leite. Se necessário, o antibiótico pode ser alterado após um resultado de cultura bacteriana. E em casos de sensibilidade e não seja compatível com os antibióticos mais indicados, é necessário fazer a separação dos filhotes e da mãe. E esses filhotes serem alimentados com leite artificial antes de administração de qualquer outra classe de antibióticos para a mãe. Então, nunca deve fazer a administração de outro tipo de classe de antibióticos para a mãe sem que haja a separação desses filhotes, pois a absorção nos filhotes podem acontecer alterações a seu estado fisiológico. E são essas algumas considerações sobre o tema. Agradeço a todos pela atenção.